Bom dia para vocês, estamos aqui com mais um vídeo do Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e o tema de hoje, a gente resolveu resgatar algumas informações já ditas anteriormente, que é sobre a família dos cactos. A família dos cactos também é conhecida como cactácea. É um grupo, como a gente já indicou em outros vídeos, é um grupo dentro das angiospermas pertencente ao subgrupo que a gente chama de, conhecido como Eudicotiledôneas. As cactáceas, formam um grupo bastante particular, bastante peculiar nas suas adaptações, a começar pela distribuição geográfica, né? Um grupo de altíssima diversidade na América Central e em algumas regiões do Brasil. É um grupo em que tem um ambiente, um ecossistema em que o imaginário nosso remete às cactáceas. Eu estou falando do semiárido brasileiro, em que o tipo de vegetação, o bioma, como é chamado pelo Ministério do Meio Ambiente, é a caatinga. Quando a gente pensa na caatinga, também tratada em algumas bibliografias e popularmente como agreste sertão, quando a gente pensa no imaginário nosso, sendo biólogo ou não, a gente pensa na caatinga, o elemento estruturante, aquela imagem que a gente tem da caatinga, é um ambiente muito seco e com plantas muito agressivas, com muitos espinhos, em que o elemento que chama mais atenção no nosso imaginário são os cactos. No entanto, a caatinga ela não é só feita de cactos. Pelo contrário, existem famílias como as euforbiáceas e as leguminosas que elas têm, tanto em abundância quanto em número de espécies, elas são muito mais representativas do que os cactos, a família cactácea. No entanto, a família cactácea ela tem uma representatividade em termos da fisionomia da caatinga muito grande, porque a família cactácea ela combina uma série de características morfológicas e fisiológicas que remetem a essas estratégias de sobrevivência à baixa disponibilidade de água. Então, as cactáceas, por exemplo, elas têm o caule fotossintetizante, o caule com uma grande quantidade de parênquima aquífero, ou seja, células vegetais que são do tecido parenquimático, do parênquima, que acumulam uma grande quantidade de água nos vacúolos. Então, isso é uma característica muito importante das cactáceas e também outras características, como, por exemplo, as folhas serem transformadas em espinhos, ou seja, a estratégia evolutiva das folhas se modificarem em espinhos é uma maneira de diminuir a perda de água para o ambiente, ou seja, a planta se protege ainda mais. No entanto, a caatinga, para desconstruir essa ideia, né? No entanto, a caatinga não tem, e nem as cactáceas formam a família mais representativa em termos de abundância e diversidade de espécies, não é isso. E as cactáceas, elas não estão exclusivas na caatinga, elas ocorrem em diversos outros ambientes, como na floresta atlântica, na Mata Atlântica, também nos ambientes mais abertos como o cerrado e também na floresta amazônica. Ou seja, as cactáceas elas não são exclusivas da caatinga e nem a caatinga, o grupo mais diverso e mais abundante da caatinga são as cactáceas. Então, entendido isso, a gente então percebe que essas adaptações são muito diversas na família cactácea, mas existem um conjunto de características que permeiam essa família. Eu trouxe aqui 3 exemplos de cactácea muito diferentes entre si, para a gente ver essa diversidade morfológica dentro da mesma família. Então, o exemplo mais característico que a gente tem é a cactácea com espinho. Repare os espinhos aqui, marronzinhos aqui, furam, né? Tem várias espécies de cactácea. Esse é um tipo de cactácea que a gente chama de cactácea de forma globosa, porque ela forma como uma pequena bolinha. É muito comum no Brasil uma espécie chamada de coroa de frade. Ela é uma bolinha, como a gente mostrou aqui, globoso, e em cima é esbranquiçado, que a gente chama de cefálio, e essa é onde surgem as flores, se desenvolvem as flores e depois os frutos. Então, esse é um modelo de cactos que seria o modelo mais tradicional, com esses espinhos muito visíveis.
Existe um outro modelo de cactus que a gente já falou sobre ele, e esse cactus que tem folha. Então, a gente acabou de dizer que as folhas são modificadas em espinhos, mas aí eu chego e mostro um cacto que tem folha. Sim, esse é um cacto do gênero, é uma espécie de cactus da família Cactaceae, que é conhecida como Ora pronobis. A Ora pronobis, essas folhas são muito nutritivas, muito utilizadas na alimentação, é bem característico na cozinha mineira e de quem é vegano ou vegetariano. As perescas, elas são comuns, por exemplo, em matas secas e florestas úmidas. A gente encontra algumas espécies de peresca nesses ambientes. E o que é interessante é que na base das folhas existem espinhos também. Mas os espinhos são muito menos exuberantes do que no exemplo como esse que nós mostramos, que dá para ver aqui de pertinho os espinhos. É muito menos exuberante nas perescas. Quando você for utilizar na alimentação, a técnica é cortar a folha para não utilizar o espinho, porque não dá para comer o espinho da planta, né? Então, isso é uma das características de uma espécie da família Cactaceae que possui folhas suculentas, crassas, ou seja, uma folha meio gordinha, que tem esse parênquima aquífero que a gente falou, mas tem uma característica diferente do que é o tradicional, que vem no nosso imaginário dos cactos. Então, exemplo, perescas, que é popularmente conhecido uma das espécies como Ora pronobis. E tem um outro representante também de Cactaceae, muito interessante, que é uma planta epífita, é um grupo epífita, que é o gênero Rhipsalis. Aqui a gente tem um exemplo do gênero Rhipsalis plantado, e ele pode ser epífita, como esse aqui a gente está plantado no solo, mas ele em geral ele é epífita. Epífita é quando uma planta cresce sobre outra planta, mas não está extraindo nada, não está extraindo seiva dessa planta, é só se apoiando. Então as epífitas, aqui é o exemplo do gênero Rhipsalis, que tem muitas espécies, por exemplo, na floresta atlântica. Repare aqui na extremidade do ramo, não sei se consegue ver bem, mas tem vários pequenos tricomas, pelinhos, que estão aqui nos ramos mais jovens. Os Rhipsalis, eles são carnosos, ou seja, essa estrutura que é o caule fotossintetizante é com parênquima aquífero, mas não tem os espinhos que a gente encontra nas outras cactáceas. Então é só para mostrar essa diversidade de formas. A gente tem uma forma característica das florestas úmidas, como os Rhipsalis. A gente tem um exemplo de um cactus que é globoso e que desenvolve um cefálio, essa estrutura na parte superior, sem folhas, com espinhos, que é o elemento mais característico, mais conhecido das cactáceas. E a gente também tem aquele elemento bastante diferente das cactáceas, a gente trouxe aqui o exemplo das perescas, que é a Ora pronobis, em que tem folhas desenvolvidas como a grande maioria das plantas angiospermas que a gente tem mostrado. Então, isso é só um pequeno resumo do que são as cactáceas. É um grupo extremamente interessante, fotossinteticamente muito importante, né, pela via fotossintética característica desses grupos, que é a forma CAM. Então, isso é muito importante também a gente associar a esse processo adaptativo ao ambiente com baixa disponibilidade hídrica. A gente vai ficando por aqui, dando um tchau para vocês com esse Rhipsalis lindíssimo que a gente tem plantado aqui em casa. E a gente fica por aqui até o próximo vídeo. Uma ótima semana para todos vocês. E até o nosso próximo Botanicamente Falando, descomplicando a botânica para você que está aí nos acompanhando, nos seguindo e aproveitando esses vídeos para as suas aulas, para preparar aulas, para estudar para as suas aulas, e quem simplesmente está acompanhando os vídeos para se divertir, aprender e descomplicar a botânica. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau para vocês.